Bom dia a todos. Mensagem do Grau na Luz da Verdade, em 3 volumes de Abdrushim. Dissertação 45, volume 2. A morte do Filho de Deus na cruz e a ceia. Nenhum dos opositores de Jesus sequer entrou, por precaução, no mérito de suas explicações, pois sentiu muito acertadamente que seriam derrotados em uma réplica puramente objetiva. Ativeram-se, pois, a difamações vis, mediante seus instrumentos venais, até não temerem em momento propício em acusá-lo falsamente em público e levá-lo à cruz, afastando desse modo o perigo de seu poder e prestígio. Essa morte violenta, outrora comumente praticada por romanos, não representava, como tal, a salvação e também não a trouxe. Não resgatou nenhuma culpa da humanidade, não a libertou de nada, ao contrário, apenas a sobrecarregou ainda mais com um assassínio da mais baixa espécie. Se com isso se desenvolveu até hoje aqui e acolá um culto que vê nesse crime um fato fundamental e indispensável à obra de salvação do Filho de Deus, então o homem se desviará com isso exatamente do mais precioso, daquilo que unicamente lhe poderia trazer a salvação. Isso o afasta da verdadeira missão do Salvador, daquilo que tornou necessária sua vinda do divinal à terra. Não veio, porém, para sofrer a morte na cruz, e sim para anunciar a verdade no caos da rigidez dogmática e da vacuidade que arrastam para baixo, para descrever as coisas entre Deus, a criação e os homens, conforme são realmente. Dessa forma, devia cair automaticamente, sem força, tudo quanto a tal propósito engendrava o mesquinho espírito humano, encobrindo a verdade. Só então podia o espírito humano ver claro diante de si o caminho que conduz para cima. Somente em trazer essa verdade e na decorrente libertação dos erros é que consiste única e exclusivamente essa salvação. É a libertação da visão escura, da crença cega. A palavra cega caracteriza suficientemente a falsa situação. Essa dissertação tem 5 páginas. Eu leio geralmente uma página e faço algumas reflexões. Nenhum dos opositores de Jesus sequer entrou, por precaução, no mérito de suas explicações, pois sentiam muito acertadamente que seriam derrotados em uma réplica puramente objetiva. Tiveram-se, pois, a difamações vis, mediante seus instrumentos venais, até não temerem em momento propício em acusá-lo falsamente em público e levá-lo à cruz, afastando desse modo o perigo de seu poder e prestígio. Então é aquela escravização ao raciocínio, que Abdrushim sempre fala. O raciocínio, ele quer preservar o seu espaço. Ele é um obstáculo que existe entre o nosso espírito e a matéria. Um obstáculo para que o nosso espírito, que somos nós, é importante falar. Quando a gente fala em nosso espírito, quer dizer, somos nós, porque nós somos espíritos. Mas nós só podemos nos tornar seres humanos quando nós deixamos atuar a nossa essência
nosso espírito na matéria. Porque senão cortamos esse caminho e nos tornamos um simples robô, movido pelo raciocínio, que é adstrito a espaço e tempo. Então nós deixamos a nossa missão de lado, que é sermos espíritos, atuarmos de acordo com nossa essência, nossa verdadeira essência. Nos tornamos escravos com o raciocínio e todos os interesses mesquinhos que existem. Então é isso que acontece sempre com a humanidade. Por causa disso que está aí o juízo final, e a humanidade ela tem que chegar no seu prazo final para a separação do joio e do trigo. E o que nos faz? A primeira coisa é nos transformarmos em seres humanos. Porque um ser humano, o que é um ser humano? É aquele que deixa viver em si o espírito, a sua essência. E isso se faz unicamente pela ativação da intuição. O intelecto foi crescendo cada vez mais e foi afastando. Então, no caso de Jesus, foi o que a missão dele foi religar-nos ao Espírito, com a sua palavra viva, para possibilitar essa ligação. Mas isso é a missão de cada um de nós. Tornar viva a palavra de Cristo em nossos corações, em nosso íntimo. Essa é a única finalidade de Cristo, e esse é o único meio que o ser humano consegue ter o seu caminho em direção à luz e à verdade novamente liberto. Seu livre-arbítrio liberto, porque ele fica atolado, vamos supor assim, restrito o livre-arbítrio, porque devido aos karmas ele sempre fica tendo que resgatar karmas, sempre se comprometido, ele não tem uma liberdade, porque o livre-arbítrio, na verdade, é uma decisão autônoma e livre de um espírito que atua conforme as suas capacidades originais. Se nós começamos a nos atar com falsas crenças, com karma, nós não temos o livre-arbítrio necessário, porque o livre-arbítrio tem essas duas condições. Temos nossas decisões. Agora, o livre-arbítrio é uma condição do nosso próprio espírito. Então, ele tem que atuar como tal. Então, a pessoa que é escravo do raciocínio, um karma que sempre tem o que resgatar, ele sempre fica restrito. Lógico, ele toma a sua decisão, mas a maior parte é racional, sem a verdadeira atuação do espírito. E na Terra tem que haver um equilíbrio. Então, fica bem claro, e isso é muito preciso ficar bem claro, que a palavra de Cristo é a única que possibilita a salvação, desde que ela seja vivenciada. Não existe idiotice maior do que falar que a morte de Cristo apagou os pecados dos seres humanos. Ao contrário, como está dizendo aqui o Espírito Santo, através. O Espírito Santo é Abdul-Shin, Manuel Abdul-Shin, o autor da Mensagem do Grau. Como ele diz, a morte da cruz não pagou nada, nenhum karma, nenhum pecado do ser humano. O que paga é vivenciar em si a palavra. Esse foi o caminho que ele nos deixou. E a única missão dele foi isso. Ele não tinha como missão morrer na cruz. Essa vamos supor, deturpação, a crença cega mais idiota que existe na Terra e mais abjeta. Porque fere justamente a santidade de Deus. Quando eu sempre digo, os autodenominados cristãos são os mais abjetos com as suas crenças cegas. Vergonhosa, é uma coisa vergonhosa, abjeta. E eles se tornam as criaturas mais abjetas que existem aqui na Terra e mais contra a santidade de Deus, com as suas falsas crenças cegas.
Isso é algo terrível, isso é um joio imprestável. Tal coisa, fica falando Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não sabe que é Espírito Santo, viram as suas costas para o Espírito Santo. O Espírito Santo é essa aqui, a palavra da mensagem do grau. A palavra viva do Espírito Santo. É o Espírito Santo que escreveu de próprio punho essa mensagem do grau. Então, esses abjetos autodenominados cristãos são os maiores pecadores que existem hoje, por sua vergonhosa crença cega. Então, eles estão virando suas costas para o Espírito Santo. Essa morte violenta que acometeu Jesus, outrora comumente praticada pelos romanos, não representava, como tal, a salvação e também não a trouxe. Não resgatou nenhuma culpa da humanidade. Não a liberou de nada. Ao contrário, apenas a sobrecarregou ainda mais com um assassino da mais baixa espécie. Está bem claro, é o Espírito Santo que está falando. É o Espírito Santo, essas são palavras do Espírito Santo, escritas de próprio punho. O Espírito Santo esteve encarnado aqui na terra, é o Filho do Homem, que Jesus Cristo outrora prometeu. Está aqui. Essa morte violenta, outrora comumente praticada pelos humanos, não representava como tal a salvação e também não a trouxe. Não resgatou nenhuma culpa da humanidade. Não a liberou de nada. Ao contrário, apenas a sobrecarregou ainda mais com um assassino da mais baixa espécie. Então a humanidade se sobrecarregou. Ainda mais, como um todo. Se Jesus no último momento não tivesse intercedido junto ao Pai, com as palavras, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que com isso fazem. Ou seja, o grande karma que a humanidade acumulou. E nossa espécie humana, né? Todos acabam pagando. Existem os karmas individuais e os coletivos. Então, a humanidade como um todo se sobrecarregou. A culpa de um reverbera em todos. Essa é a questão. Agora, individualmente, podemos escolher nossos caminhos de salvação ou perdição. E crença cega é perdição na certa. É um passaporte para o inferno. Se com isso se desenvolveu até hoje, aqui e acolá, um culto que vê nesse crime um fato fundamental, indispensável à obra de salvação do Filho de Deus, então o homem se desviará com isso exatamente do mais precioso, daquilo que unicamente lhe podia trazer a salvação. Isto o afasta da verdadeira missão do Salvador, daquilo que se tornou necessária a sua vinda do divinal à Terra. Justamente o que tornou necessário pelo amor de Deus, do Criador, pelo amor de Jesus, trazer essa possibilidade de salvação dos erros que a humanidade então estava acorrentada. E o que acontece? A questão é o seguinte: se Jesus não viesse, hoje na Terra só existiriam mortos espirituais, ou seja, seres totalmente escravizados ao raciocínio e entregues a Lúcifer. Não tinha mais ninguém para salvar. Hoje, possivelmente, mais da metade da humanidade está completamente perdida. Mas uma boa parte ainda pode ser salva, porque ainda não deixou apagar totalmente aquela centelha espiritual. Aquela que seria a sua lamparina, né? Quando Jesus diz, né, que para as virgens tolas, né? Que metade das virgens não conservaram as suas lamparinas acesas. É uma alegoria, né? Que representa a humanidade hoje.
São os descuidados, os que estão na criança cega. E os cristãos? Certamente, os autodenominados cristãos. Possivelmente muitos ainda têm aí uma centelhazinha para ser, que ainda pode ser ativada, mas com crença cega não tem mais jeito. Cristo não veio, porém, para sofrer a morte na cruz, e sim para anunciar a verdade no caos da rigidez dogmática e da vacuidade, que arrastam para baixo para descrever as coisas entre Deus, a criação e os homens, conforme são realmente. Então é a rigidez dogmática que já existia naquela época, e talvez muito mais ainda hoje. Então o que acontece? O juízo já estava estabelecido para a humanidade há 6.500 anos, desde a construção da Grande Pirâmide. O livro A Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo, de Rosales von Sass, editado pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, explica bem a finalidade da construção da Grande Pirâmide. Então, naquela época que já foi determinado o juízo final. E caso Jesus não viesse ainda, quando o Senhor do juízo retornasse, não teria mais ninguém para salvar. Seriam só seres humanos robôs, escravos ao raciocínio. Não teria mais nenhum espírito vivo. Ou então, moribundo, vamos dizer assim. Um moribundo ainda, às vezes, pode ser salvo, tá? E se recuperar a saúde. O moribundo é que está prestes a morrer, mas ainda no último momento ele pode voltar à vida. Ou então, enfermo, em estado terminal, pode acontecer um milagre nesse sentido. Mas esse milagre é de dentro para fora, né? É com o poder divino da palavra viva. Dessa forma, devia cair automaticamente sem força tudo quanto a tal propósito engendrava o mesquinho espírito humano. Encobrindo a verdade, só então podia o espírito humano ver claro diante de si o caminho que conduz para cima. Só com a palavra de Deus, a palavra, porque os profetas, os preparadores de caminhos, né, que vieram anteriormente, como Buda, Lao Tse, Zoroaster, enfim, isso são os Zoroaster da Pérsia, Lao Tse na China, Buda na Índia, enfim. São os preparadores do caminho, sempre vêm. Esses são os mais conhecidos, mas vieram muitos, né? Mas eles não tinham força suficiente para colocar novamente avivar o espírito no ser humano. Teria que ser uma palavra viva, por causa disso que Jesus veio. Somente em trazer essa verdade e na decorrente libertação dos erros é que consiste única e exclusivamente essa salvação. Então, sem aceitar no coração, mas com humildade, não com falsa humildade, com crença cega, ela transforma, ela pode trazer salvação. Isso é uma tarefa de todos nós, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós corremos risco de sermos joio, considerados joios, se não atentarmos até o cumprimento do juízo. Porque numa terra cheia de tanto contradições, onde as trevas lutam contra a luz, né? Isso é nossa a missão. Estamos nós, com o nosso livre-arbítrio, que temos que decidir, né? Então, isso sempre, enquanto não tiver concluído o juízo final, tem trevas e tem luz. Agora, depois da limpeza do juízo final, os que sobreviveram, que passaram, estão sintonizados na luz.
já traz em si essa ligação firme com a luz. Então aí não tem mais perigo de cair em trevas. Se alguém, por livre-arbítrio ainda cair, vamos dizer assim, ele será imediatamente, não terá mais chances. O reino do milênio consiste nisso, é a severidade da justiça de Deus. Acabou o prazo, então a partir daquele momento não vai ser mais permitido as trevas habitarem a Terra. Então a Terra vai ser uma verdadeira escola de preparação para o espírito, para o desenvolvimento do espírito. Vai ser uma escola modelo e vai servir de modelo, de exemplo para toda a criação. Então a própria humanidade que existir, a reduzida humanidade, vai estar em sintonia. Então os perigos praticamente são nulos. E por 1000 anos haverá essa proteção para formar uma nova base, uma nova consciência. Encerrado os 1000 anos, Lúcifer vai ser novamente solto. E aí a decisão dele, quem sabe ele está preso. Ele foi preso em 1929. O próprio Espírito Santo o prendeu. Quando se fala em Espírito Santo, é Emmanuel. Mas Emmanuel está também em Parzival e Abdrushim. Então são três, vamos supor, são três personalidades que representam um único ser, o Filho do Homem, o Espírito Santo. Então ele esteve até o reino de Lúcifer e o acorrentou. Então a força que movia as trevas acabou. E o que existe de trevas, isso é o próprio ser humano, os seus pensamentos, as suas intuições, os demônios que cria, a influência que ele leva um aos outros. E que essa é o objetivo das trevas. Mas a força motriz não existe mais, porque Lúcifer está acorrentado por 1000 anos. Então a humanidade vai ter que se fortalecer interiormente após a grande limpeza. E ela estando com essa base, ela não vai mais cair nas tentações, ela vai ligar a sua intuição, ela vai ser o que nós éramos antigamente, ancestralmente, seres intuitivos. Ou seja, nosso cerebelo, que fica na parte posterior do cérebro, vai de fato ficar ativo. Vai ter aquela harmonia existente entre o raciocínio, que é o nosso instrumento terreno, instrumento morto, que tem que ser ativado pela intuição, que é pelo espírito. Vai ter aquele equilíbrio de atuação que foi perdido. Então é justamente esse o reino do milênio, essa função. E a partir do momento que o ser humano estiver naquele desenvolvimento correto, ele já, quando o Lúcifer foi solto, se ele continuar com as suas más intenções, nós estaremos preparados, fortalecidos o suficiente para não mais cairmos nas suas tentações. Esse é o objetivo do reino do milênio. E não vai ser mais permitido as trevas em toda a criação. Isso é a ordem de Deus Pai, não vai ser permitido. O espírito humano que cair, ele vai ter todas as condições. Né? O ser humano que cair aqui na matéria, nos reinos materiais, ele vai ser imediatamente eliminado. Né? Agora, não vai ter mais chances, vamos dizer assim. Agora, tem uma questão também, né? Que na separação do joio do trigo, no juízo final, aqueles que ainda tem alguma possibilidade assim de ainda se esclarecer espiritualmente, ser salvo espiritualmente, ainda tiver alguma coisa, mas o nível dele não permite viver na Terra, porque ele ainda tem que
sintonizar novamente sua intuição, mas ainda se ele pedir com o coração sincero, implorar por mais uma oportunidade, ele poderá. Deus permite ainda isso durante o juízo e na conclusão. Não é uma coisa assim, separação do joio e do trigo, sim, mas é para aqueles que estão completamente perdidos, eles não vão ser mais possível encarnação. É esse o sentido do juízo final. Então eles vão para o inferno mesmo. Vai ser dissolvida aquela construção espiritual. Porque o que é, na verdade, o ser humano? Nós aqui na Terra. Nosso objetivo como centelhas espirituais em desenvolvimento é obter nossa autoconsciência. É como se fosse uma larva que está no casulo que tem que ter as propriedades corretas para se transformar em uma borboleta, que é a finalidade de uma larva. Nós aqui na matéria somos uma espécie de larva. Estamos aqui no nosso casulo, que é o reino material, que são as materialidades. Mas nós temos que nos alimentar interiormente corretamente, com pureza, com sentimentos puros, ativar nossa intuição. Porque dessa forma nós conseguimos os nutrientes necessários para desenvolver os nossos espíritos, tornarmos autoconscientes, podemos retornar ao paraíso, no reino espiritual, na plenitude da autoconsciência, tornarmos um verdadeiro servos na vinha do Senhor. Mas se nós nos alimentamos com venenos, com coisas erradas, dogmas falsos, nós contaminamos o nosso espírito. O nosso espírito se torna uma construção feia, deplorável. Porque tudo que a gente pensa, o raciocínio, ela toca a intuição, ou seja, ela toca o nosso espírito. A intuição pura, que vem, que é espiritual, ela sempre é pura, ela sempre é correta. Mas, vamos supor assim, nós, com o nosso livre-arbítrio, nós direcionamos isso. Nós temos que ter boa vontade, vivenciarmos as palavras de Cristo, que amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente tem que policiar nossas atitudes através da boa vontade, refletir, vermos se nossas crenças são verdadeiras. Né? Então, essa luta diária nossa em tornar vivas as palavras de Cristo. Vamos supor, o maior mandamento que existe, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. São as palavras vivas de Cristo, que pode nos transformar e nos salvar. E onde está a palavra nova doutrina de Cristo? Está aqui na mensagem do grau, escrita de próprio punho pelo Espírito Santo. Essa é quando Cristo disse, anunciou que o Filho do Homem, o Espírito Santo, retornaria. E ele vos fará compreender toda a criação. A verdade será mostrada ao ser humano, novamente, com toda a pureza e com toda a clareza. Mas ele também vos fará chegar a hora, ou seja, o juízo final. Porque o Espírito Santo é a vontade de Deus, é a justiça. É o amor, mas também a justiça. Enquanto que Cristo era exclusivamente o amor. Ele não julgava. Ele trazia a salvação, a palavra do amor. Somente em trazer essa verdade na decorrente libertação dos erros é que consiste única e exclusivamente essa salvação. É a libertação da visão escura, da crença cega. A palavra cega caracteriza suficientemente a falsa situação. A ceia antes da morte de Cristo foi uma ceia de despedida. Quando ele disse, tomai e comei,
este é o meu corpo. Bebei todos, este é o meu sangue, do Novo Testamento, que será derramado para muitos para o perdão dos pecados. Declarava com isso que estava disposto até mesmo a aceitar a morte na cruz, para que tivesse a oportunidade de levar a verdade à humanidade transviada. Em seus esclarecimentos, o único meio de mostrar o caminho para o perdão dos pecados. Ceia antes da morte de Cristo foi uma ceia de despedida. Como ele diz, tomai e comei, este é o meu corpo. Corpo de espírito, né? Vamos dizer assim. É a vida, né? Uma coisa simbólica. Não que é umas coisas, vamos dizer assim, a ceia, o pão, o vinho. O vinho representa o sangue, né? O sangue é o espírito. O pão o que nós alimentamos, nosso íntimo, através das nossas vivências. Então, esses são os elementos simbólicos. As nossas vivências é o pão que nós alimentamos no nosso espírito, que é o sangue, tomai o sangue, é avivar inteiramente o nosso espírito. O sangue simboliza o nosso espírito vivo. Bebei todos, né? Todos transformados com a sua palavra. Este é o meu sangue, do Novo Testamento, que será derramado para muitos para o perdão dos pecados, desde que as pessoas transformem essas palavras vivas pela intuição, né? Captam verdadeiramente essas palavras vivas e a transformem. Declarava com isso que estava disposto até mesmo a aceitar a morte na cruz, para que tivesse a oportunidade de levar a verdade à humanidade transviada em seus esclarecimentos, com meio de mostrar o caminho para o perdão dos pecados. Então ele aceitou a morte. Ele poderia ter, se não quisesse aceitar a morte, era só não ter ido em Jerusalém, lá na Páscoa. Mas ele aceitou a morte. Mas isso foi uma coisa para perpetuar a palavra dele. Não que ele com isso, com a morte, ele apagasse os pecados dos seres humanos. Isso aí é idiotice, é a maior idiotice que existe. Que estão nessas mentes, nessas atitudes abjetas dos autodenominados cristãos. Então, autodenominados cristãos, tomem vergonha na cara, acordem para a verdade, para a luz e a verdade de Cristo. Vocês não vivem Cristo em si, vocês vivem as trevas, as abjetas trevas.